Raffaggio Pizza Bar Italiano, por Pedro Dias Arquitetura. O contexto do projeto já é conhecido, mas a gente teria de fazer um espaço conceito para Raffaggio em cerca de 120 metros quadrados, que unisse esse icônico, replicável e atrativo. O conceito, então, a gente propôs uma aura caseira, mas com requinte. A ideia era fazer uma menção ao ambiente residencial, como se a experiência de ir à pizzaria fosse um jantar na casa da Rafa e da Gil, evocando acolhimento, familiaridade e cotidiano. A planta base considera todas as legislações cabíveis, bem como as questões de cunho ergonômico e funcional, que são indispensáveis em projetos de arquitetura, mas ainda assim, ainda mais em projetos comerciais e de cunho residencial, como é o caso. A planta base, então, a gente chega nesse resultado aqui. A gente tem um salão externo, funcionando ali próximo à rua, junto com o corredor externo. A gente ampliou o salão interno para ter mais área de bancada para pizzaria, caixa e bar, Ampliou um pouco os depósitos e a parte do fundo, lavabos e vestiários, a gente manteve, já que estava bem próximo das áreas mínimas e a gente não teria como fugir disso. A gente fez alguns esquemas para entender a parte dos fluxos e setorização. Então, dessa linha pontilhada para cima, a gente tem a área da clientela, E da parte para baixo mais técnica, da linha para baixo para a parte mais técnica, então ficou bem dividido os fluxos, a setorização. Aqui seria o fluxo da clientela, que passeia pelos salões e lavabos. E o fluxo da parte técnica, que tem acesso a toda essa parte de baixo, mas também consegue acessar o salão acima com facilidade. O fluxo técnico público, que a gente chamou, seria para a parte de retirada, tanto de delivery, motoboy, mas também pessoas que preferem esse serviço. E aqui a parte de resíduos e abastecimento, demonstrando que a gente fez todo um estudo de como é produzido esse lixo, como é armazenado no DML e sai depois, e a parte de abastecimento com os depósitos seca refrigerado bem próximos à entrada, então facilitando tanto o abastecimento quanto a saída para as bancadas de produção. O layout, então, tem mais algumas dimensões para a gente entender melhor esse espaço, A profundidade de algumas bancadas, a profundidade das mesas, dos bancos, as circulações, tanto externas do ambiente geral, mas também internas de cada ambiente, ficaram bem confortáveis, Facilitando não só para pessoas com deficiência de fato, mas pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas que estejam temporariamente com muletas, pessoas obesas e, enfim, todo o público acolhendo assim um ambiente diverso. O moodboard, então, traz essa estética que une o tradicional, o rústico, o contemporâneo, nas cores da marca e algumas outras cores e texturas que vão valorizando e contrastando junto a isso por todo o ambiente. Então, fazendo um passeio pelo ambiente agora, a gente vai passar algumas imagens. A primeira seria da fachada, então dá pra ver a gente um pouco brincando com essa textura do tijolinho e das cerâmicas cinza e verde, Essa armação de vergalhão, junto com as pedras, demarcando o salão externo. A proposição da vegetação, os letreiros, o grafite, tudo contrapondo, mas fazendo sentido em harmonia. Aqui uma aproximação do salão externo, dá para ver o piso amadeirado na área das mesas, essa divisão interna e externa, que tem essa comunicação sempre com as bancadas e a parte de produção. Aqui um pouco mais da área mais técnica, que dá para ver o grafite, que ao mesmo tempo que faz parte dos salões, tá com fluxo isolado. Aqui mais uma imagem agora no outro sentido, dá para ver um pouco do fechamento, retrato do caramanchão, as aplicações das texturas. Olhando agora para um outro lado, para o acesso externo, o grafite junto com a logomarca, a gente fez essa brincadeira, além do neon. E aqui dá para ver um pouco detalhadas as texturas aplicadas aos revestimentos, as cerâmicas verde e cinza, junto ao piso de madeira e como isso se comunica com o interno e com as mesas e tudo mais. Internamente a gente trouxe essa ideia de como se fosse realmente a história da vida de uma pessoa, estivesse entrando na sala da casa de alguém, então a gente trouxe elementos e identidades de uma marca que fazem sentido para esse contexto, brincando com essa organicidade, texturas e relevos. E a mesma coisa do outro lado na cozinha, como se fosse na cozinha da casa de alguém. Então a gente tem uma estante aberta que decora ali com fotos, quadros, texturas também, trazendo um pouco dessa noção, desse ambiente familiar. Aqui um mix, de algumas imagens, alguns ambientes, para a gente fazer esse link de como tudo passeia pelo ambiente, como tudo está se comunicando, e destacando aqui o banheiro também como parte dessa experiência. Foi tudo isso.